Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria estar aqui. Obrigada ao Instituto de Estudos Avançados, à Fundação José Luiz Egídio Setúbal, ao GEMA, enfim, a todo mundo que está organizando, apoiando. Uma alegria estar aqui com a Paula Fabiani nessa mesa, com a futura diretora, Roseli. Uma alegria revê-lo, Marcos Quício, né, de tantos anos. Eu tive na Presidência da República trabalhando nessa agenda de regulação de organizações da sociedade civil entre os anos de 2011 e 2016. E voltei para casa em 2017 e hoje, então, falo desse lugar de advogada. Trabalho no escritório de advocacia, que tem mais de 20 anos de atuação na área. Mas, enfim, acho que essa experiência de ter estado do outro lado do balcão me faz compreender bastante, além da experiência que eu já tinha antes de ter ido para o governo, sobre essa dicotomia, né, entre Estado, né, entre direito público e direito privado, no fundo. É sobre isso que a gente está falando em várias vezes que a gente está discutindo essa regulação de sociedade civil, porque a gente tem muita construção jurídica em relação ao direito público, a gente tem muita construção jurídica em relação ao direito privado, empresarial, mas é mais recente a construção jurídica referente a esse campo das entidades privadas sem fins lucrativos, do setor filantrópico e do terceiro setor como um todo, né? Então, a gente tem hoje no país 815 mil organizações. Eu vou trazer aqui nos slides, depois os slides podem ser compartilhados, algumas referências, e não vou me ater tanto a elas para a gente conseguir avançar no tempo e eu tentar não cansar muito vocês e tentar resumir os pontos principais dessa necessidade de aperfeiçoamento da ambiência legal que a gente discute hoje, né? No fundo, é uma atualização da agenda, um refresh na página que a gente tem que estar dando sempre. E aí, até um disclosure sobre isso, que eu acho que, assim, processos de advocacy levam tempo, muito tempo. E mesmo quando a gente alcança alguma coisa, como é o caso aqui dos fundos patrimoniais, a gente vai precisar seguir no processo de regulamentação, no processo de implementação, e no ajuste da luta de reverter aquele veto, né, o incentivo fiscal que perdeu lá atrás, enfim, na ciência política a gente fala muito essa ideia de que as coisas precisam estar prontas e a janela de oportunidade aparece, mas a proposta técnica tem que estar elaborada e negociada e discutida, então são conceitos em disputa. E não é diferente, acho que eu falo isso porque acho que isso é mais caro ainda quando a gente está numa universidade pública. Porque a gente está aqui tentando fazer esse diálogo com o privado, sendo uma roupagem, né, uma veste jurídica eminentemente pública, e sempre tem os limites e condições do lugar de fala de cada um, né? Para piorar a situação, a gente tem uma série de conceitos e expressões que não ajudam a compreensão do campo. A gente tem ONG, OSC, OCIP, OS, ICTs, né, que é muito... enfim, caro aqui no tema da ciência e tecnologia, mas todas elas são ou associações ou fundações, em suma, né? Não muda, o título não muda a natureza jurídica da organização. Então, às vezes, a gente, pelo histórico da lei das OS, ou pelo histórico de alguma coisa que já ouviu falar sobre as OCIPs, a gente acaba criando uma visão sobre um determinado tipo de modelo, quando, na verdade, eles vão ser aplicados ou não, né, dependendo ali da realidade, do caso concreto. Essas narrativas vão se atualizando. Hoje em dia, a gente continua tendo, então, ONG não existe, nunca existiu, é uma natureza, é um apelido, né, político, e que hoje tem muito se utilizado mais OSC, OSC, como alguns dizem, pela clivagem de sair do lugar de ser não alguma coisa e ser sim alguma coisa, né? A ONG existiu desde as Nações Unidas, quando os atores não governamentais tinham tanta legitimidade quanto os atores governamentais,
para atuar ali naquela concertação da paz mundial. Então, essa expressão ficou muito conhecida no mundo inteiro, mas aqui no Brasil passou a ser questionada, muito ligada ao ativismo, aos movimentos. E aí, na nova Lei 13.019, a gente tem a organização da sociedade civil, afirmando o protagonismo de, principalmente, ser da sociedade civil do que ser uma alteridade, do que ser algo contrário ao governo. O título de OCIP e de OS são leis específicas, assim como a gente tem a caracterização de ICT, mas ICT não é necessariamente um título outorgado pelo Estado. A caracterização é feita no próprio estatuto de ser um instituto de ciência e tecnologia, o que é diferente da OCIP, que tem uma qualificação feita pelo Ministério da Justiça, e de OS, que aí vai depender de onde vai firmar o contrato de gestão. Isso é só para pontuar um pouco, depois, se vocês quiserem abrir algum desses conteúdos, a gente pode falar sobre eles. Mas eles são introdutórios para a gente pensar o que está em debate hoje em todos esses formatos jurídicos, né? Independentemente do formato. A gente está falando de entidades privadas sem fins lucrativos. E a coisa mais cara que a gente está discutindo hoje é a regulamentação da conquista na reforma tributária da não incidência do imposto sobre doações. Então, finalmente, depois de muitos estudos, muitas lutas e muitas conversas, muita sola de sapato no parlamento, né, como a gente diz, enfim, muito diálogo com o Executivo e com todos os atores que estão envolvidos, hoje, na Constituição Federal, consta a não incidência do ITCMD para as doações feitas para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública, e aí tem, inclusive, as organizações assistenciais e beneficentes, de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos. E por elas realizadas na consecução dos seus objetivos, observados a lei complementar. Então, a gente está, essa foi uma conquista importante, a gente está na fase de lei complementar. Então, tanto as entidades privadas sem fins lucrativos como um todo, como especificamente os institutos, né, as instituições científicas e tecnológicas também estão contemplados dentro dessa não incidência do ITCMD. Agora que são elas, a gente está discutindo, né, debatendo com o Ministério da Fazenda os detalhes. Existe um grupo de organizações, escritórios de advocacias especializados que estão trabalhando nessa agenda e que tem trabalhado a ideia de que a regulamentação não restrinja a aplicação, né, não diminua, não queira criar critérios novos para a caracterização das entidades, para usufruto desse direito conquistado. Por outro lado, também tenha um procedimento simplificado. Hoje, a melhor legislação sobre isso é a legislação do Rio de Janeiro, porque é autodeclaratória. Então, a gente já tem o SPED, já tem possibilidade de fazer, sem precisar fazer uma certificação prévia, criar esses cartórios dentro do Estado. Eu, que trabalhei 5 anos na Presidência da República e conheço o Estado por dentro, vejo que não faz nenhum sentido o Estado ter esse tipo de função burocrática de certificação e de ficar verificando documentos nesse tipo de situação, que às vezes é uma chancela que pode nunca ser usada. Essa chancela, sim, tem que ser vista antes e no momento do repasse de recurso em si, e aí é a otimização, a racionalização de verter os recursos públicos para as organizações. A terceira questão é promover a profissionalização do setor. A gente tem uma discussão de uma legislação desarmônica ainda sobre remuneração de dirigentes. Durante muito tempo foi um tabu a remuneração de dirigentes. Hoje, a legislação autoriza a remuneração de dirigentes. Não é mais proibido remunerar dirigentes no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a legislação traz uma série de limites e condições. Se ela tiver o certificado de SEBA, só pode ser até 70% do Executivo Federal. Se for SOCIP, 100%. Demais organizações pode ter valor de mercado. Então, a gente está justamente nesse debruçar sobre melhorar esse regramento sobre a remuneração de dirigentes também no âmbito da reforma tributária e a ideia do protagonismo internacional. Por que isso? Porque a legislação, hoje, o Código Tributário Nacional fala que, para exercício da imunidade, a gente tem que aplicar os recursos integralmente no país. Organizações que já fizeram, inclusive devolveram parte de recurso, porque não utilizaram tudo num projeto, como parte da sua prestação de contas teve autuação
da Receita por conta, aqui no caso, no estado de São Paulo, como se tivesse, enfim, fazendo uma violação a essa regra de que a aplicação dos recursos tem que ser toda no país. Então, tudo que envolve a ambiência internacional, hoje tem que se tomar muito cuidado, e a ideia é que possa ser feita essa mudança. Não sabemos o que vai acontecer, porque o Ministério da Fazenda não apresentou a proposta de projeto de lei até o presente momento. Pode sair hoje, amanhã, depois. O time está pronto para entrar em campo, para, além das propostas que já foram enviadas, ver o que foi aceito e também fazer as discussões no Congresso, mas é de se comemorar a não incidência do TCMD. Precisa tomar cuidado com a regulamentação, porque sempre uma regulamentação pode ampliar o exercício do direito ou desidratar e tornar o direito quase sem validade. No caso de ciência e tecnologia, a gente tem também uma previsão de redução de alíquotas para os novos tributos que foram criados de IBS e CBS, né? Então, também as propostas que a gente faz nesse campo é de que essa redução de alíquota seja utilizada no máximo possível. No que for até 100%, que a gente possa utilizar 100%, no que for até 60%, que a gente possa utilizar no 60%, tentando justamente garantir aí o teto da redução de alíquota para essas conquistas que foram feitas, e a gente tem serviços prestados por ICTs como uma das previsões para a redução de alíquota de IBS e CBS. IBS vai substituir ISS e ICMS, e CBS vai substituir PIS e COFINS, são os novos tributos que foram criados e que têm uma implementação progressiva. Aí a gente tem também um debate sobre doação estrangeira, porque, enfim, as doações estrangeiras não estavam sendo pagas no Brasil por conta de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os estados não podiam ter leis para regulamentar essa cobrança de doação internacional antes de ter uma lei complementar. Então, era uma discussão bastante jurídica. Com a nova reforma, há uma previsão de transição, e então tem que ficar de olho se alguém vai fazer alguma coisa, mas tem um princípio de anterioridade tributária, só pode ser cobrado o tributo que foi criado no ano calendário anterior. Então, nada vai acontecer esse ano ainda em relação a isso, mas é sempre um tema que também a gente faz parte do conjunto de olhar para as doações e para a relevância dessa filantropia aí na nossa discussão aqui. A outra questão é, mesmo depois de tudo isso, enfim, os estados vão precisar fazer as suas leis próprias, né? Porque a lei complementar geral, nacional, digamos assim, numa linguagem mais leiga, nunca vai dar conta de estabelecer todas as peculiaridades. Então, é muito importante um advocacy voltado também para essas legislações dos estados. E hoje a gente tem muitas diferenças entre elas. Como eu comentei rapidamente, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma legislação super avançada, simples, autodeclaratória, e no caso de São Paulo, a gente tem 2 processos administrativos. Primeiro, precisa ser reconhecido como entidade promotora de direitos humanos, ou na Secretaria de Justiça, ou Meio Ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente, ou a terceira coisa, de cultura, nessas secretarias setoriais, para depois fazer um outro processo no Ministério da Fazenda, enfim. É possível simplificar isso. E, mais que isso, existe uma lei antiga, vocês talvez já conheçam, que é a Lei de Utilidade Pública, né? Essa lei era bastante alicerce de todo o sistema das entidades privadas sem fins lucrativos, mas, no âmbito federal, ela foi revogada, ela não existe mais. A lei era de 1935 e ela foi excluída justamente por entender que ela não correspondia mais à lógica anterior, altruísta, de querer que todas as pessoas fossem obrigadas a serem voluntárias. Ela tinha uma redação até que falava que seriam consideradas de utilidade pública aquelas organizações que se dedicassem desinteressadamente à comunidade, enfim. Só que essa lei influenciou muitas leis nos estados e municípios, e a gente ainda tem leis aqui no estado de São Paulo, enfim, em vários outros lugares, que acabam criando uma relação muito clientelista com o parlamento, porque em vários lugares
não é o executivo que outorga isso como um ato de gestão, e sim as casas legislativas. Então, você precisa, para ser reconhecido como utilidade pública, em vários lugares, pedir para um vereador ou pedir para um deputado estadual para ser assim considerado, e isso ser considerado um passo para benefício de alguma natureza, e, além de tudo, trazer a regra de não remuneração de dirigentes. Então, essa legislação deveria ser extinta também nos estados e municípios, mas precisa ter uma ação nas casas legislativas correspondentes. Então, isso faz parte aí do aperfeiçoamento das legislações estaduais e municipais, se a gente pensar na articulação federativa como um todo, né? Roseli, vou tentar não me estender muito, você me avisa, tá? Da remuneração de dirigentes, o modelo ideal que a gente defende é o valor de mercado, a depender do porte e região da organização, e a ideia é que essa legislação possa ser melhor harmonizada. A gente fez uma pesquisa na OAB, eu presido a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, e dos 5 países que a gente pesquisou, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Argentina e Chile, apenas o Chile ainda tem alguma regra de não proibição. O Brasil já não proíbe mais, mas traz uma série de limites e condições, e a gente fez um anteprojeto de lei que está apresentado aí para o Ministério da Fazenda levar em consideração nesse debate. No final, eu dou as referências também, quem quiser encontrar e ler mais sobre isso, né? Então, a ideia é que a gente possa, enfim, também aperfeiçoar essa legislação. No caso dos fundos patrimoniais, eu não vou repetir, a Paula aqui já foi brilhante, já fez as explicações necessárias, né? Então, a gente também tem esse avanço de uma maturidade que, de novo, é a ideia de um tempo que chegou. Eu conheci mais profundamente a Paula justamente quando eu estava no governo, em 2012, ela chegou lá com essa ideia do governo encaminhar esse tema, e a gente tinha ali todo o debate da melhoria da legislação referente a repasse de recursos públicos, a necessidade de criar uma nova regra que afastasse os convênios, e a resposta que a gente deu foi: essa ideia é muito interessante, a gente precisa disso, mas a gente não vai conseguir encampar agora. Formem uma coalizão, faz uma proposta da sociedade civil e a gente vai, ao longo do tempo, conseguindo dialogar. E é isso, essas ideias que a gente vai amadurecendo. E era um debate muito grande também em relação, inclusive, se isso... Sempre tem o medo e a resistência, né? Os endowments vão tirar... Se a gente tiver os endowments nas universidades públicas, não vai mais ter orçamento público para as universidades. Era sempre um medo, né? Quando, na verdade, a ideia é que o orçamento público possa ser mantido, e aí na discussão das verbas carimbadas ou não carimbadas, porque o orçamento tem uma função de custeio, manutenção, investimento, mas que a gente também possa ter, adicionalmente, essa possibilidade do arejar aí para novos projetos, para bolsas, enfim, para pesquisas, para tudo isso que vocês já estão planejando aí na universidade. Então, era uma ideia avançada de um tempo que agora chegou e que a gente consegue conversar sobre isso de uma outra forma. Então, também está no debate as melhorias tributárias em relação a esse tema. Assim como, aqui já é um debate bastante técnico, eu não vou me adentrar tanto a isso, mas, em suma, hoje a Receita Federal entende que as organizações não podem participar de empresas como sócias. Tem enfim, já tem várias soluções de consulta na Receita Federal sobre isso, e elas seguem nesse caminho de achar que é um desvio de finalidade que a entidade participe como sócia de empresa. Isso impacta toda a agenda de negócios de impacto, enfim, então tem sido também um debate aí no mundo das startups e para todas as discussões, para tentar reverter também essa interpretação, porque tem criado uma jurisprudência administrativa sólida em sentido contrário a essa participação em empresas. E acho que está quase acabando aqui sobre incentivos fiscais. Essa expansão para a pessoa física, a gente tem vários incentivos fiscais no Brasil, relacionado a projetos específicos, né? Cultura, a gente tem do esporte, pessoas idosas, criança e adolescente, Pronas e Pronon, que é câncer e deficiência.
Mas a gente tem um único que é desvinculado de projetos e desvinculado de chancela pública, que não precisa pedir autorização, apresentar o projeto para o Estado, para que a organização possa oferecer a dedução fiscal para o doador, empresa tributada pelo lucro real, que é esse incentivo, que essa agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil, nessa época do governo Dilma, entre 11 e 16, modificou e hoje está em vigor. A ideia é expandir para também pessoa física. Esse incentivo já existia até 95, no governo Fernando Henrique, ele foi modificado e... Enfim, desde 95, então, só pode ser pessoa jurídica, e a gente conseguiu desvincular ele da titulação de OCIP de utilidade pública, hoje ele está universalizado, mas ainda não conseguiu expandir para a pessoa física. Esse é um debate bem importante. Mas ele já existe para a pessoa jurídica, então, acho que ele pode ser mais utilizado e mais conhecido do que ele é. Ele não é tão atrativo, porque ele não é do valor final do imposto, ele deduz da base de cálculo, então ele não vai ser financeiramente tão atrativo, mas ele é bastante, no espírito, na lógica de incentivo, de que uma parte doador e outra parte a dedução fiscal, ele é o típico, né? No caso dos incentivos fiscais, de lei do bem, lei da informática, o programa Rota 2030, que são bastante específicos da área de P&D, de ciência e tecnologia, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque a reforma tributária da primeira parte que já foi editada foi sobre consumo. O imposto de renda não estava dentro dela, então todos eles são baseados no IR, então vai depender dessa segunda parte, mas é algo para ficar de olho nas especificidades dos incentivos que tem a ver com as áreas de vocês. E, para fechar aqui, eu trouxe também esse tema, né, do que a gente chama de MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que acabou sendo conhecido, enfim, numa mistura, numa simbiose entre o nome que era agenda, ficou o apelido da própria lei nova de repasse de recursos públicos. Então, hoje foi criada uma diretoria de parcerias com a sociedade civil na Secretaria-Geral da Presidência da República, existe um conselho de fomento e colaboração dedicado e voltado aí, a essa harmonização, e um novo decreto que foi publicado agora em março de 2024, então super recente, ficou o ano inteiro passado em consulta pública para trazer os avanços necessários para impulsionar essa agenda novamente agora nesse novo ciclo, né? E aí, assim, só para dar exemplos que eu acho que pode interessar aqui vocês, o default, enfim, a lei fala que precisa ser definida a titularidade dos bens adquiridos com os recursos da parceria. E agora os bens eles ficam necessariamente para as organizações. Ficarão para a administração pública se a administração pública pleitear e mediante justificativa. Então, inverte a lógica, né? De antes ser a justificativa pela... Então, esse tipo de interpretação que é mais favorável aí às parcerias é que foram colocadas. Por exemplo, a lei já dizia que podia pagar com todos os encargos sociais inclusos, inclusive verba rescisória, mas, na prática, ninguém tinha coragem de manter a verba rescisória, porque o controle ia atrás para o resto da vida. Agora, o decreto deixa claro que você pode permanecer com a verba rescisória para não causar demissão no projeto, enfim. Então, coisas que são muito operacionais do dia a dia dos projetos foram mais aclaradas ainda nesse novo decreto, então pode ser aí um bom momento para essa agenda aí do marco regulatório. Claro que o decreto federal é a interpretação mais genuína da Lei 13.019, mas ele não necessariamente é o que se usa nos estados e municípios, né? Então, acho que tem aí, por isso, também um olhar para isso. E aqui eu deixei algumas referências, um seminário recente que foi falado justamente sobre esse decreto, um seminário que a gente fez na OAB sobre esse debate da reforma tributária, então, quem quiser um pouco mais, esse vídeo do YouTube já traduz bastante. E aí, enfim, diversas outras referências de textos que podem interessar vocês, né? E eu fico à disposição para dúvidas, perguntas e o que mais vocês quiserem. Agradeço. Muito obrigada.